Olá, começa agora o programa Checkmate, uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. E para você que está em casa conhecer quem é o nosso entrevistado e o tema de hoje, confira um VT. O paulista Nilton Albuquerque tem 43 anos e é publicitário. Teve sua vida marcada por reviravoltas. Isso porque em outubro de 2008 foi preso por tráfico de drogas no Rio Grande do Norte. O publicitário passou 10 anos preso nas penitenciárias de Alcaçuz e Mossoró. Neste período, descobriu em si um novo homem ressocializado. Escreveu livros e publicou um deles, chamado de A Escolha Errada. Há 9 meses, Nilton está em liberdade vigiada e conta como foi a experiência de viver atrás das grades e acompanhar de perto o maior massacre da história norte-riograndense. Hoje, Nilton Albuquerque ministra palestras e visita unidades prisionais do estado para contar sua história de vida. Seja bem-vindo ao nosso programa, Nilton Albuquerque. É bom tê-lo aqui no estúdio da TVU. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. E para entrevistá-lo, nós contamos aqui no nosso estúdio já com a presença de 4 estudantes do curso de Comunicação Social. São eles: Michele Ariane, Aécio Oliveira, Diane Ceribelli e Vini Castel. Nilton, a gente viu agora no VT um pouco da sua trajetória, até a publicação, mas antes de falar sobre esse livro, queria saber como é que foi essa sua trajetória pessoal, né? Você é paulista, inevitavelmente veio para a nossa região, né? É publicitário. O que te levou durante todo esse processo de história até chegar a praticar um crime? O que me levou foi a ganância pelo dinheiro. Isso é fato. O valor muito alto mexeu muito comigo, fizeram essa proposta, né? Eu tinha um guincho na época, até então eu tinha sempre estudei, sempre trabalhei. Eu tinha uma vida normal, eu tinha acabado de me formar em publicidade, porém eu tinha um guincho, né? Um caminhão guincho, reboque, e me fizeram uma proposta para levar um carro com droga em cima do guincho até Santos. De São Paulo a Santos dá 60 quilômetros. E a proposta que fizeram para mim era uma proposta... Eu tinha que trabalhar um ano para ganhar o que eu ia ganhar só para andar 55 quilômetros. De primeiro, assim, eu não aceitei de primeiro, assim, na primeira, mas aquilo mexeu muito com minha cabeça e quando ele fez a segunda proposta, eu aceitei no mesmo dia. E a família percebeu alguma coisa diferente? Não, eu consegui esconder bastante da família. Eu consegui esconder aí durante uns 6 meses. Mas depois não deu mais para esconder, porque começou a aparecer casa, começou a aparecer carro. E então, da onde estava vindo isso? Que guincho é esse? Né? Todo mundo, vários guinchos tem em São Paulo, mas nenhum guincho dá tanto dinheiro como estava dando o meu. Então, teve um momento que foi a parte mais difícil, foi quando a família descobriu. As coisas vieram fáceis e também foram muito fáceis? Muito fáceis. Em 10 anos sumiu tudo. É um castelo de areia. O crime é um castelo de areia. Qualquer crime. E para entrevistá-la também, agora eu conto com a participação da nossa aluna, Michele Ariane, ela que vai fazer a pergunta de agora. Nilton, você esteve 10 anos como no presídio, 9 no presídio de Alcaçuz e 1 ano na penitenciária de Mossoró. Como é a sua visão enquanto ex-presidiário do sistema carcerário no Rio Grande do Norte? Hoje, ou você diz nesses 10 anos? Durante esses 10 anos. Caótico, abandonado, falido, uma fábrica de construir monstros, de fabricar monstros. Não só o nosso, né? Eu inicio o meu livro falando justamente disso, do caos que está o sistema carcerário brasileiro. Só que, depois de 2017, depois da rebelião, o sistema do Rio Grande do Norte hoje é diferente. Por isso que eu perguntei se era o de hoje ou se era o todo, né? Até 2017 o sistema em si ele era totalmente bagunçado. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual a principal mudança? A principal mudança foi a partir da rebelião, né? Depois que teve a rebelião. A rebelião que fazendo é Alcaçuz, de Alcaçuz, de 2017, e eu estava lá dentro. Depois dessa rebelião, Alcaçuz se transformou porque a primeira medida foi a disciplina. Depois chegou a intervenção, né, federal e eles implantaram uma metodologia que de início teve a disciplina, mas eu, na visão minha de preso lá dentro, foi uma coisa bem difícil, é uma coisa que ainda é complexa.
Hoje o sistema em si, ele está, a população, a sociedade hoje em si, ela está reservada de rebeliões, de motins, porque hoje não vai existir mais nessas penitenciárias. Só que eles ainda estão falhando muito, porque não é só oprimir. Eu não conheço nada que com opressão resolve. Eles oprimiram, mas agora eles têm que dar os meios para aquelas pessoas pagarem por seus crimes, porque todo preso, ele fez uma escolha errada na sociedade, ele precisa pagar por aquilo. Mas todo esse preso, ele tem que sair para a sociedade, reinserido para a sociedade. A sociedade precisa entender isso, que preso bom não é preso morto. Preso bom é preso sendo reinserido para a sociedade de cabeça erguida, podendo trabalhar, podendo estar como eu estou aqui sentado hoje, entendeu? Precisa das oportunidades, precisa ter dos oportunidade, meios. né? Precisa ter. Você teve a realidade de uma atmosfera federal, né? Sim. E municipal. Quer dizer, como é que foram essas duas realidades, né? É drástica, é bem drástica. O sistema federal em si, ele é totalmente fechado, né? Ele mexe mesmo com o psicológico da pessoa, porque são 22 horas trancado dentro de uma caixa de concreto. Você não tem nada a não ser os livros. No meu caso, sabia ler. Só que eu fui transferido com 28. Dos 28, 24 não sabiam ler. Então, isso eu ficava pensando muito nisso. E esses 24 se dopavam de remédio para dormir. Porque ninguém consegue ficar 22 horas dentro de uma cela sem nada. É uma caixa de concreto do tamanho de um banheiro de uma casa normal. E você passa 22 horas ali sozinho. Só você e Deus. E qual foi o seu maior medo nesse momento de... O meu maior medo foi ficar louco. Foi porque teve um momento que eu... Como eu disse no começo, eu cometi o meu primeiro crime. Eu fiz a primeira escolha errada com 30 anos. Então, até 30 anos, eu tinha tudo. Eu tinha amor da família, eu tinha amor dos amigos. Até 30 anos, todos os anos eu tinha um aniversário. Todos os anos eu tive um bolo. Todos os anos eu tive alguém falando que me amava. De repente, eu estava dentro de um presídio federal. Então, foi muito, assim, muito forte para mim. Para colaborar com a nossa entrevista também, agora eu passo a palavra para Aécio Oliveira, o nosso aluno que vai fazer a pergunta. Nilton, no seu livro você relata sobre o massacre de Alcaçuz, que foi um fato conhecido e noticiado nacionalmente e internacionalmente. Só que uma coisa é nós termos essa visão do lado de cá, do lado de fora, do lado do presídio, outra coisa é de quem está lá dentro. Como foi essa experiência sua lá dentro, visualizar toda aquela rebelião? Boa pergunta, para mim é uma ótima pergunta, porque em 10 anos que eu tive preso, foi o único momento que eu achei que eu perderia a minha vida. A sociedade em si, ela viu, né? Essa rebelião, ela foi vista. Noticiada, né? Ela foi assistida. A gente tem a maior chacina dentro de um presídio, foi no Carandiru, né? Acho que em 92, mas as pessoas morreram e ninguém viu. Essa rebelião de Alcaçuz, onde eu estava presente, eu era uma daquelas pessoas que corriam ali para não perder a vida, foi assistida pelo mundo. Então, aquilo ali ganhou proporções assim que qualquer pessoa poderia perder a sua vida ali. E eu deixo bem claro, também no livro, para todo mundo, que o único momento que eu achei que eu ia morrer seria aquele. Por quê? Porque eu sou de São Paulo, meu apelido era Paulista, e eu vivia dentro do setor do RN. Então, era uma briga de duas facções, uma daqui e outra do estado que eu pertenço. De onde você veio? De onde eu vim. Eu não sou de facção, mas numa rebelião, tá todo mundo assim, ó. Só Deus. Foi Deus que colocou a mão e me protegeu para eu estar aqui hoje. E quando começou essa ideia de escrever esse livro? Foi lá atrás no Federal. Na Federal? Foi no Federal. Na Federal tem mais oportunidade, você acha? Eu esqueci de dizer isso, tá? No Federal, por ele ser um presídio muito fechado, né? É o sistema máximo, mas ele trata o preso como tem que ser tratado. Se o preso precisar de um psicólogo, ele tem. Se ele precisar de um psiquiatra, ele tem. De um médico, ele tem. De um assistente social, ele tem. E foi através da terapeuta ocupacional e foi através do psicólogo que eles viram em mim um potencial para escrever, porque como eu lia muito e escrevia muitas cartas, porque tudo que faz no Federal é
Se você escrever um bilhete, eles vão ler esse bilhete. Tem que passar, né? Isso. E eles viram que eu escrevia muito. Foi lá que eles começaram como terapia ocupacional. Não tinha nada ligado a me tornar escritor ou se tornar um livro. Era uma terapia ocupacional. E esse tema, a escolha errada, né? Seria até redundante eu fazer porque essa pergunta, mas como é que foi a escolha desse tema? A escolha desse tema já foi em 2012, quando eu começo sim a escrever e quando pessoas aparecem na minha vida, que é o Dr. Fábio Ataíde, juiz de direito daqui. Professor, inclusive, da UFRN. Isso, da também. UFRN. Doutora Guilma Veras, que são as duas pessoas que eu digo para todo mundo que são os meus anjos da guarda. E eu preciso salientar que tudo isso começou com Dinorá Simãs. Em 2012, eu voltei para o sistema estadual, eu volto para o sistema estadual em 2011, e em 2012 eu entro em depressão. Uma depressão forte, a ponto de querer tirar a minha vida. E eu lembrei do tempo que eu passei no Federal escrevendo como terapia ocupacional e procurei essa diretora. Essa diretora me deu a primeira caneta, a primeira folha e ainda me deu uma cadeira daquela de estudar, sabe? E foi ali que eu comecei. Como é que você vê a importância, né? A gente vive num estado, em um governo que cada vez menos, inclusive, a questão da própria oferta educacional dentro dos presídios, né? A educação prisional tem diminuído e até cortando os investimentos. Como é que você vê essa oportunidade que é dada a quem está no sistema prisional? Eu vejo como muito importante. A educação ela é importante para a sociedade, mas a educação é importante dentro do cárcere, porque lá dentro, como eu disse no início, 24 pessoas foram transferidas comigo para o Federal sem saber ler, gente. Então, essas pessoas no passado não tiveram educação. Todo crime, por trás de todo ato, tem uma história. E é justamente aí, quando eu mergulhei dentro do cárcere, quando eu comecei a escutar as histórias, eu vi que muitas pessoas que estavam ali não tiveram educação, não tiveram acesso a coisas básicas, não tiveram acesso a um abraço, não tiveram acesso a uma palavra amor. Eu deixo bem claro no meu livro várias vezes que eu conversei com várias pessoas que não sabiam o que era um abraço. Infelizmente, essa oportunidade não é dada a todos, né? Não é dada a todos, porque eu tenho um caso específico de um garoto que ele já faleceu, ele foi assassinado, mas ele passou comigo. Eu lembro que minha família foi me visitar, isso em 2011, e ele chorava muito. Desculpa. Fique à vontade, que é difícil, né? Rememorar esses momentos. E ele olhou para mim e disse que só queria ter uma família. Nós vamos dar uma pausa agora. Obrigado. E você de casa, nós vamos para um breve intervalo e logo mais a gente volta com o nosso segundo bloco do programa Checkmate. Até lá.